Olá, está começando mais um programa Café com Vereador, aqui na TV Câmara de Montes Claros, canal 5.3, onde toda semana recebemos um parlamentar para saber como anda o trabalho do Legislativo aqui no nosso município. Hoje estamos recebendo o vereador Odair Ferreira. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Antonini, por mais essa oportunidade. A gente está aqui mostrando para a comunidade, apresentando todas as nossas propostas e as nossas conquistas e também nossas reivindicações, né? Sim. Bom, vamos começar falando sobre o primeiro semestre dessa nova legislatura. Faz um balanço, o que já foi conquistado, o que o senhor esperava, como é que o senhor avalia esse primeiro semestre? Eu avalio esse primeiro semestre de uma forma muito positiva. A começar pela postura do nosso prefeito Guilherme Guimarães. Ele nos dá a oportunidade de estar conversando com ele semanalmente, presencialmente. Isso é de suma importância para que a gente possa estar apresentando as nossas demandas, nossas reivindicações. Isso nos aproxima mais do executivo e faz com que as demandas elas fluam com maior rapidez, com maior agilidade. Eu vejo com muito bons olhos isso e a gente inicia esse segundo mandato da mesma forma que nós terminamos o primeiro mandato, né? Com muitas obras, com muito trabalho, e estamos em período de recesso, mas foi o período que eu mais trabalhei, diga-se de passagem, porque... Dizem que vereador não tem férias, né? O vereador não tem férias. Se ele quiser, ele tem, mas se ele não quiser, tem muito trabalho para poder fazer. E é para isso que a gente foi eleita, para poder estar trabalhando para as comunidades, né? As necessidades e as demandas não têm férias. Sim. Quais ações o senhor tem desenvolvido aqui na Câmara de Montes Claros para poder melhorar a qualidade de vida da população? Porque as demandas chegam para o vereador, né? Exatamente. E eu tenho uma particularidade, eu sou formado em educação física, sou muito atuante na área de esporte, a gente trabalha muito na parte social, né? Eu sou engajado também na Igreja Católica, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na paróquia, temos algumas atividades, milícia de Eucaristia, enfim, muitas atividades. Mas o que me surpreendeu no mandato foi que o nosso mandato ele vem basicamente numa linha de obras, né, de infraestrutura. Então eu vejo que a gente tem que trabalhar de acordo com as nossas demandas, e as nossas demandas são basicamente quase todas na parte de infraestrutura. E eu trabalho muito para que, através da infraestrutura, através de asfalto, urbanização, revitalizações, traz uma qualidade de vida melhor para as pessoas e, consequentemente, melhora até a saúde. Falando em infraestrutura, o senhor, junto com o prefeito Guilherme Guimarães, conquistou algumas pavimentações asfálticas em bairros, em ruas, que eu até vi um videozinho seu que falava que não prometi, mas eu entreguei. Quais foram os bairros e as ruas que receberam esse asfalto? Foram algumas ruas no Alto da Boa Vista e no bairro Santo Antônio 2. Essa história de eu não prometi, mas entreguei, foi porque a gente conseguiu a licitação de uma rua 11 no Alto da Boa Vista uns 4 meses antes da eleição, né? Como as pessoas correlacionam obras muito assim próximo ao período eleitoral, né? Como se fossem obras eleitoreiras ou como fossem promessas de campanha, né? Eu fui lá, anunciamos, né, a pavimentação dessa rua, e agora que foi dada a ordem de serviço, falei, olha, ninguém é obrigado a prometer, mas prometer tem que cumprir, né? E por felicidade nossa, a gente tem um prefeito que também, se ele prometeu em meu nome, eu vou cumprir, né? E é assim que a gente trabalha, Cris, com o pé no chão, com muita responsabilidade na informação, não passando falsas ilusões, não fazendo falsas promessas daquilo que a gente sabe que não vai acontecer. Não querendo lacrar em cima de assuntos que só servem de likes em rede social. A gente trabalha com muito pé no chão. Quando eu anuncio uma obra, quando eu falo que a gente vai conseguir, é porque a gente já está trabalhando nisso há muito tempo. Não é só protocolar um ofício, não é só protocolar um requerimento, mas a gente tem que estar atrás daquilo ali. Eu vou dar um pequeno exemplo. O CEMEI Lúcia Pimenta Magalhães. Esse CEMEI foi inaugurado há aproximadamente 2 anos, na gestão de Humberto Souto.
na Avenida Neco Delfino, a avenida principal do bairro, a mais movimentada do bairro Delfino, e não possuía lá uma faixa elevada. Na inauguração do CEMEI, eu fiz o pedido para o então, na época, o prefeito Humberto Souto, e desde então a gente vem trabalhando em cima disso, mostrando para o município a necessidade daquela faixa elevada, no qual aproximadamente 400 crianças naquele CEMEI. A gente entende e compreende as demandas do município, são muitas faixas elevadas, são muitos pedidos de quebra-molas, né? E isso tem que ser avaliado tecnicamente pelo MCTrans, né? Tem muitos pedidos que não são viáveis, outros sim, outros não. Então, há um estudo em cima disso. Então, há uma morosidade normal em relação ao processo público. E, graças a Deus, a gente conseguiu agora implantar essa faixa elevada. Importante, né? Porque é uma avenida de fluxo rápido, né? Então, assim, os carros passam em alta velocidade e as crianças, para poder atravessar junto com os pais. Ali poderia acontecer alguma coisa. Exatamente. Né? Então, a gente trabalha muito em cima da prevenção, não esperar acontecer algo, uma tragédia, alguma coisa nesse sentido, mas felizmente a faixa elevada já está no local. Essa semana vai fazer a pintura dessa faixa. Parece que é uma coisa simples, que é uma faixa elevada, mas para a segurança de centenas de crianças, de pais, de alunos ali, é de suma importância. Então a gente tem que preocupar com o trânsito, sim, porque um trânsito seguro salva vidas. A gente conseguiu também outros redutores de velocidade no bairro Melo, onde a rua principal que dá acesso a Benedito Elvésio, mais precisamente, que dá acesso à ponte da Unimontes, que foi inaugurada. Lá no Todos os Santos. No Melo, que dá acesso a Todos os Santos, o fluxo aumentou muito. Sim. Então, todas as esquinas, todas as ruas que dão esquina para Benedito Elvésio, estavam acontecendo acidentes, né? A gente solicitou um estudo técnico, a MCTrans implantou os redutores de velocidade, toda sinalizada, e continua tendo acidentes. Então a gente vem aqui também, aproveitando o espaço, para poder pedir uma conscientização maior dos condutores, dos veículos. Há um grande número de acidentes em Montes Claros, aumentando cada vez mais. Mais uma coisa a gente tem que observar, quase todas as esquinas, quase todos os locais de acidentes, eles são sinalizados, eles são devidamente sinalizados. O que falta, muitas vezes, atenção e prudência dos condutores. É inaceitável que você chegue numa esquina que ela tem um redutor de velocidade, ela tem uma faixa horizontal, ela tem placas indicativas e mesmo assim aconteça acidente. Né? Então, vai colocar um semáforo em cada esquina? Impossível. Então, a gente tem que se trabalhar uma conscientização em relação a isso. E eu estou trabalhando muito em relação a implantar no ensino do município a legislação de trânsito para os anos iniciais, para crianças mesmo, para que elas já cresçam já com noções de trânsito. E até puxar a orelha do pai, né, exatamente. Uma criança num veículo, ele chama a atenção do condutor, ele chama a atenção do pai, porque ele sabe o que é certo, o que é errado. Então, a gente tem que ter essa conscientização. Nós vamos apresentar um requerimento solicitando ao município para que implante a legislação de trânsito no ensino do município. Eu acho de fundamental importância. E o nosso papel é esse, é de diagnosticar, de sugerir e de cobrar do município muitas ações que são relevantes não só para um bairro, para uma região, mas para toda a cidade, ou não, para toda a região, e um trânsito seguro, como eu te falei, salva vidas. Verdade. Só mudando um pouquinho de assunto aqui, vamos falar um pouquinho de esporte. O senhor é presidente da Comissão de Esportes aqui da Câmara de Montes Claros. E de onde surgiu essa paixão pelo esporte? A paixão do esporte, ela vem de berço. O meu pai foi treinador de clubes, né? Ali na região do Grande Delfino, ele tinha um time lá que chamava Internacional na época, que era o clássico que tinha entre Magalhães e Internacional, Manuel Borges, né? Ele era muito conhecido no meio esportivo. Você jogava bola? Sim, também, disputei campeonatos também, sou formado em Educação Física e tem meu clube de coração, mas hoje é o Norte, viu? Então, a gente vem trabalhando em relação ao esporte porque tá no DNA, tá no sangue. Desde criança, meu pai me colocava no ombro para poder colocar a rede no gol do Mocão. Nunca podemos esquecer que a Arena Moc, ela sempre será para todos os amantes do futebol o Mocão, que é um sonho
não somente da região do Grande Delfino. E vai sair do papel? E vai sair do papel. Estou acompanhando, estou gravando sempre. Agora mesmo eu estava lá no Mocão agora, né, na nossa Arena Moc, fazendo a gravação, mostrando para a comunidade, aqueles que não acreditam, porque eu acredito. Né, eu bato sempre nesse tema. Você acredita? Eu acredito, porque eu estou fazendo parte desse processo. Então, em breve, ainda esse mês que está iniciando, o prefeito já está programado, o prefeito de Montes Claros, o nosso Guilherme Guimarães, estará passando o cronograma da licitação, em todo o processo, o passo a passo de toda essa obra, que será um marco, sim, que para mim vai ser uma das obras mais importantes da história de Montes Claros, porque não será apenas a Arena Moc, será também um complexo esportivo, esportivo que tem lá do lado, né, um centro de formação esportiva, uma grande área de estacionamento com aproximadamente 2.000 veículos, né, e também uma área externa de um parque de aproximadamente 4.000 metros quadrados, vamos dizer assim, né, 3.800. Então, vai transformar toda aquela região do Grande Delfino. Né? Eu sei que falando assim, muita gente, eu só acredito se eu ver, mas eu acredito porque a gente está trabalhando firme em relação a isso. E eu sei que essa administração, ela tem um diferencial. Quando ela fala que vai fazer algo, ela faz. Eu estou acompanhando de perto. E eu tenho uma grande esperança de que essa Arena Moc será um marco para toda aquela região. E principalmente para a gente, que eu vivi ali, eu cresci ali. Eu já ia comentar isso com o senhor. Né? Fora o pessoal que vai utilizar a importância do Mocão, ele é resgate de história, de memória. O Mocão, ele é mais do que um estádio. Ele é um misto de sonho, de história, né? É algo que ficou na memória de muita gente. É uma nostalgia, né? É uma nostalgia, é um sonho de muitas pessoas, né? Assim, muitas pessoas passaram por aquilo ali que já se foram. Quando o senhor entra lá dentro, qual o primeiro sentimento que o senhor tem do Mocão? Emoção. Eu vivi ali com meu pai, sabe? Assim, eu cresci ali dentro e eu vi o brilho dos olhos dele. É como se você sentisse ele um pouquinho ali, né? O Mocão é mais do que um estádio para mim. Desculpa, viu? Não, tudo bem. É um resgate de algo que a gente sonhou, que a gente cresceu, que a gente viveu. E como eu disse, eu cresci ali marcando o campo quando criança, meu pai me carregando nos ombros. Então é muito gratificante a gente estar vereador num período desse, sabe? Assim, eu tentei a eleição por 3 vezes e perdi. E na 4ª vez eu consegui. Assim, ninguém pode falar que eu não sou perseverante. Mas algo Deus tinha preparado, porque talvez se eu tivesse conquistado esse mandato em outra oportunidade, eu não estava vivendo a realização de um sonho que eu, de certa forma, estarei fazendo parte dele. Sim. Então, a vida da gente, você tem mais do que um mandato, você tem um legado. E eu digo com toda sinceridade, se o meu mandato acabasse hoje, se eu não conseguisse dar mais sequência, tudo que eu consegui para aquela região e aliado a essa conquista desse Mocão, já valeu a pena. Valeu a pena. E agora com o norte, né, subindo aí, vai se incentivar. Exatamente. Pessoal. Então, o norte hoje ele não é mais, não tem assim, o adversário, não tem mais a torcida contra aquela que é a favor, como tinha o clássico de Casimiro e Ateneu, que tinha a torcida de um lado, a torcida do outro. Agora somos todos norte, né? Somos atleticanos, somos cruzeirenses, mas a cidade, quando o norte está em campo, é o resgate do futebol, é o resgate de algo que é a paixão de todo brasileiro. E Montes Claros, ela vai se transformar com esse estádio e com o time na primeira divisão. É a oportunidade que muita gente tem de ver um clássico, de ver o Cruzeiro, de ver o Atlético, quem sabe também um Flamengo, um outro time de outra capital, para poder jogar aqui numa Copa do Brasil. Eu acho que sonhar é possível. Uma vez que você tem um estádio com estrutura, o time também ele vai se estruturar de acordo com o tamanho do estádio. Se você é pequeno, você vai jogar em campo pequeno. Se você cresce, você precisa de um estádio maior. E Montes Claros, ele tem estrutura para isso, ele tem bagagem para isso, ele tem público para isso. E ele tem uma paixão que todo Montes Clarense tem pelo futebol, que está aí, demonstrado aí em todos os jogos do Norte.
Bom, essa entrevista tá bem legal. Agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta aqui com um bate-papo com o vereador Odair Ferreira, que estamos falando de esporte, de infraestrutura e também um balanço sobre esse trabalho desse primeiro ano de legislatura. Estamos de volta com Café com o Vereador aqui na TV Câmara de Montes Claros, no canal 5.3. Lembrando que você pode ver essa entrevista nos reprises e também pelo canal no YouTube. Hoje estamos entrevistando o vereador Odair Ferreira. No primeiro bloco, nós fizemos um balanço, né? O vereador falou sobre as suas ações do primeiro semestre e a pauta do esporte, que é algo que está no sangue do vereador, né? Lá no Delfino Magalhães tem um complexo esportivo que está em construção e o senhor estava cobrando, é a quadra que precisa de reforma? O complexo esportivo é uma obra federal que está parada há algum tempo, né? E dentro do projeto da Arena Moc está incluído, né, a construção, né, vamos dizer assim, porque lá só tem apenas a parte de concreto, né, firmado lá. E será um grande complexo esportivo ali, né, um centro de formação esportiva que também será dentro do complexo de toda a Arena Moc, para diversas atividades, né, modalidades esportivas lá. E a gente acredita que ficará pronto também, agora junto com a Arena Moc, é uma proposta do prefeito, né, e a gente vem cobrando isso também frequentemente, e será mais um ganho para a cidade de Montes Claros, né? Coincidentemente está na minha região do Grande Delfino, mas vai ser também uma obra de suma importância para o desenvolvimento do esporte em Montes Claros. Esse complexo contará com o quê? Quadras de futebol? Explica um pouquinho como é que As será. modalidades, ainda não está totalmente definido como que será a utilização daquele espaço, mas é certo que várias modalidades esportivas de judô, karatê, algumas coisas assim, na parte de lutas, né, quadras. Então, com certeza a Secretaria de Esporte vai ver a utilização em relação ao espaço e fazer essa definição de um modo a atender várias modalidades esportivas. Tem vestiário lá? Sim. Conta com vestiário, né? tá bem Porque complexo. a gente tem que desmistificar essa questão do esporte, né? Como profissional de educação física, eu amo futebol, mas a gente tem que desmistificar essa questão do esporte correlacionado a apenas o futebol, né? A gente tem que pensar que existem várias e várias modalidades e de amantes do esporte, né? Agora a gente vê aí os Jogos Olímpicos, a gente acompanha, né? E tem o Montes Claros já não é mais uma cidade do futebol, é uma cidade do vôlei. Sim, também, né? Diga-se de passagem, a gente tem que parabenizar também. E aproveito a oportunidade para dar os parabéns ao Norte, né? Pelo acesso à primeira divisão. Isso é importante demais para a cidade de Montes Claros, e eu quero dar os parabéns ao Vitão e a toda a equipe técnica, a todo o time de futebol. Tive lá no último jogo, né, contra o Patrocinense, pude perceber a vibração da cidade, o envolvimento de toda a cidade em relação ao Norte, né? De fundamental a gente ter o orgulho de falar que a gente tem um time na primeira divisão. Parabéns a todos envolvidos aí no Norte Esporte Clube. Verdade, é uma grande conquista para a cidade, para um reconhecimento também, né? E as crianças, né, que se enxergam ali, que querem ser futuros jogadores, tá próximo deles, não é algo tão distante, mas são jogadores de futebol, né? Exatamente, a gente tem que ter essa conscientização de que o esporte, ele é lazer, é entretenimento, mas ele também tem a parte profissional, né? E temos bons jogadores, né? Temos bons jogadores, aqui já tivemos grandes jogadores que já disputaram
disputaram aí grandes torneios, né? Tem o Bentinho, por exemplo, o Timinho. O Bentinho chegou a jogar na Arábia, no Japão, no Botafogo, no São Paulo, foi artilheiro do Campeonato Paulista, né? Teve aí batendo a porta da seleção brasileira por várias oportunidades. Tem o Dandão, enfim, a gente peca em falar nomes que a gente acaba tendo o Alonso e a gente acaba esquecendo de algum, né? Mas assim, tem muitos jogadores que foram revelados aqui em Montes Claros e muitos deles na região do Grande Delfino. Né? Bom, vereador, vamos mudar um pouquinho agora de assunto, continuar ali na infraestrutura. Eu vi que o senhor está cobrando no bairro Sintra. A urbanização é um córrego que passa no meio do bairro todinho e às vezes tem muito entulho, muito lixo, o pessoal joga ali mesmo, né? O senhor está trabalhando nessa pauta? A gente está trabalhando e muito nessa pauta, muito bem lembrado, a urbanização, a revitalização do córrego do Sintra. São muitas promessas, muitos anos que essa comunidade do Sintra é um bairro muito populoso, é um bairro que é de suma importância para a cidade de Montes Claros e não dá mais para viver às margens de um esgoto, de um córrego aberto. Né? E o prefeito Guilherme Guimarães tem o compromisso de fazer o córrego do Sintra. É uma demanda que a gente levou para ele. Tivemos reuniões com os moradores do bairro Sintra aqui, com o nosso prefeito. E ficou definido que da Avenida dos Militares até próximo ali à antiga Rua Mato Verde, terá o primeiro passo para a revitalização, né? Já está em processo de licitação e a gente aguarda em breve, está dando essa ótima notícia para toda a comunidade do bairro Sintra. Aí muitos podem se perguntar, e o outro trecho da antiga Rua Mato Verde até a Rua Juramento? Há um processo de desapropriação que tem que ser feito antes, né? Então, esse pequeno trecho aí, me parece que são uns 2 quarteirões, ele vai aguardar mais um tempo para poder fazer o processo lá de desapropriação. Mas o trecho que corresponde à Avenida dos Militares até a antiga Rua Mato Verde, ela está dentro do planejamento, estamos cobrando, estamos reunindo, né, repetindo com toda a comunidade, juntamente com o prefeito, e em breve, acredito que lá para o mês de fevereiro, a gente pode estar dando essa ótima notícia de estar... Por que fevereiro? Porque tem todo um processo até de licitação até chegar na ordem de serviço, por se tratar de uma obra que necessita de licença ambiental, que tem todo um processo envolvido, né? A gente acredita e muito que a gente, no início do ano que vem, a gente está iniciando essa obra do córrego do Sintra. É uma luta nossa e a gente está aí todos os dias cobrando, participamos ativamente, estive presente nas manifestações que teve naquele local lá, fui no local, conversei com os moradores, reuni com os moradores no local, reuni com os moradores aqui no gabinete do prefeito, e estamos trabalhando incansavelmente na revitalização do córrego do Sintra. E só para ressaltar que muitos entulhos são jogados lá, e lá ainda tem peixes, ainda tem animais que vivem ali, né, ali ao redor, e a população ainda continua jogando lixo, resto de material de construção que não presta. Isso também vale ressaltar, que não adianta também revitalizar e a população não tem essa consciência, né? A gente, infelizmente, tem algumas condutas de algumas pessoas, principalmente nesse trecho do córrego do Sintra, há um depósito muito grande de lixo. E por sinal de pessoas que moram do lado, né? Não é possível que um morador consiga trazer tanto transtorno para um bairro inteiro, né? Ali tem uma pessoa que fica lá, que deposita todos os restos de materiais de construção, de entulhos, exatamente no córrego, né? Então, causando um transtorno muito grande, proliferação de insetos, né? Animais peçonhentos, doença, e um local sujo, causado por um descarte irregular de lixo naquele local, né? Então a gente espera que com essa revitalização, não somente com revitalização, que as pessoas tenham uma educação, que tenham uma cultura de que a gente não pode transformar qualquer lugar em depósito de lixo. Para isso, existem os espaços apropriados para poder estar fazendo esse descarte. E existe multa para isso? Existe sim, existe notificação, existe multa, mas mais do que a multa, mais do que a notificação, a gente esperava que tivesse a compreensão. Porque é muito triste a gente saber que só resolve alguma coisa através
de uma multa, através de uma punição, né? A gente tem que pensar que o melhor local de se viver é o local onde a gente cuida. E o local mais limpo não é onde mais se limpa, não, é o que menos se suja. Olha. Né? Uma cobrança que o senhor faz frequentemente, desde que eu acredito que eu acompanho desde o seu primeiro mandato, é a construção do salão de velório. Como está esse andamento? O salão de velório foi o primeiro requerimento que eu coloquei no meu primeiro mandato. Né? Quando a gente conhece uma comunidade, a gente sabe da necessidade dela. Quantas e quantas vezes as pessoas ali naquela região do Grande Delfino, quando eu falo região do Grande Delfino, aproximadamente 18, 19 bairros que compõem aquela região ali. Todo o processo ali, quando uma pessoa morre naquela região, tem que se trazer para a região central. Né? Vou evitar de falar nome de capelas aqui, porque são comerciais aí, mas assim, vem para essa região central. E a capela de velório não é só pelo valor econômico, é pelo valor sentimental, é pela região que a pessoa mora, é onde você tem suas raízes, você tem seus familiares, seus amigos, a pessoa mora ali, tem o seu convívio social a vida inteira numa região, e de repente aquela pessoa morre e é velada num local que não tem nada a ver. Tem todo esse processo de deslocamento das pessoas, né? Então é muito triste às vezes ver essa situação e, por incrível que pareça, toda vez que eu chego num velório de alguém da região do Grande Delfino, eu falo assim, cadê nosso salão de velório? Cadê o salão de velório? Então isso aí já ficou enraizado no meu mandato. Então eu fiz esse pedido para o prefeito Humberto Souto, conseguimos através do deputado Arlen Santiago uma emenda parlamentar para fazer a construção desse salão. Conseguimos um espaço público, diga-se de passagem, ali próximo à lavanderia, na rua Arthur Fagundes, no bairro Delfino, que é uma região mais central. Não temos mais áreas públicas para poder construir esse salão, é o único local apropriado, será lá. O prefeito Guilherme Guimarães aprovou. Fizemos a licitação no ano passado, na gestão passada, né? E estamos aguardando a ordem de serviço. Reunimos com moradores, reunimos com representantes do futebol, com representantes da igreja, com o próprio prefeito, para falar do local. Algumas pessoas diziam que aquele local tinha gente contra, que não queria. Então, vamos lá. Se tem gente contra, vamos pegar quem falou que é contra e vamos levar lá para o prefeito. Então, levamos os representantes do futebol lá e levamos, como eu disse, os representantes da igreja, o pároco da igreja, e mostramos para o prefeito que não há nenhuma objeção quanto ao local. É uma necessidade do bairro, é um desejo da comunidade. Eu não estou aqui reivindicando salão de velório porque eu quero, não. Eu estou reivindicando salão de velório porque eu sou cobrado todos os dias dentro da comunidade, um local digno para que as pessoas possam despedir dos seus entes queridos. É um momento muito triste. É o momento mais difícil da vida da pessoa quando ele perde um ente querido. E é um pouco de conforto, é um pouco de... É um acalento, né? Exatamente. É uma questão religiosa, é uma questão mais assim de humanização mesmo, sim, de você poder ter um local digno. Eu já presenciei, veja bem o que eu vou falar aqui, eu já presenciei velórios embaixo de um pé de manga. Eu já presenciei velórios no meio da poeira, porque não tinha local para poder velar. Isso machuca, isso dói na gente. Então, como representante, eu vou brigar até o final por esse salão de velório. Porque quem precisa do salão de velório não é quem morre, não. É quem fica. É quem fica que tem que organizar tudo isso e passar por uma dor que, às vezes, o não local deixam marcas profundas naquela pessoa. É a última lembrança. É a última lembrança. A gente tem aquelas que preferem velar em casa, mas por falta de oportunidade. É, porque não tem local. O meu avô faleceu, eu era criança. Até hoje eu tenho imagem dele na sala da casa que eu chego lá. A última imagem da pessoa... A última imagem daquela sala, eu era criança ainda, eu enxergo o meu avô ali dentro ainda. Então a gente tem que dar uma dignidade maior para as pessoas. E se precisar brigar, eu vou brigar, mas que esse salão, ele vai sair, ele tem que sair.
E também ele é gratuito, não é? É gratuito, mas como eu digo, é mais do que a gratuidade, é você estar dentro da sua comunidade. E, mais uma vez eu digo, o prefeito Guilherme Guimarães, ele está sensível a isso e ele fez o compromisso de fazer esse salão de velório com a gente. Né? E segundo ele, a gente vai dar a ordem de serviço, ele dará a ordem de serviço ainda esse mês, e eu confio muito na administração de Guilherme e sei que ele vai fazer dessa demanda, dessa proposta, dessa reivindicação, uma realidade ali para aquela região do Grande Delfino. Como eu disse, não é somente Delfino. Delfino será apenas o polo. São muitos bairros que compõem ali aquela região do Grande Delfino. E desde já eu agradeço ao prefeito Guilherme Guimarães por ser sensível a essa proposta, a esse pedido, a essa solicitação. E acredito muito que esse mês ainda a gente vai estar dando essa boa notícia para toda aquela comunidade, que é o início das obras do Salão de Velório do bairro Delfino Magalhães. Bem, com essa cobrança, nós vamos encerrando aqui esse programa. Muito obrigada pela sua participação novamente aqui, vereador. Obrigado eu por essa oportunidade a mais da gente estar mostrando o nosso trabalho. E você que acompanhou essa entrevista até aqui, agradeço a sua audiência. Lembrando que você pode rever nos reprises no canal 5.3 aqui na TV Câmara de Montes Claros e também no YouTube. Até o próximo programa.